Após menos de um ano, Gege Akutami foi novamente recrutado para a Shonen Jump para trazer uma nova obra, que na verdade não é uma obra, que na verdade não é nova, é uma continuação, e é uma continuação, não é um spin-off, ok? Não vai ser a Era Heian dessa vez por enquanto, meu amigo, minha amiga, mas vamos comentar então sobre o capítulo 1 e 2 do Jujutsu Kaisen módulo, não é Mojuro como ficam falando por aí, módulo, tem um nome lá, é só ler, basta ler. E eu estou com nosso amigo Silvano para comentar sobre esses primeiros 2 episódios. E aí, Silvano? Tudo bem, meu caro? 68 anos desde o ataque de Shibuya. E é assim que começa essa nova aventura no universo de Jujutsu Kaisen. Os 2 primeiros capítulos, como de praxis dos primeiros capítulos, são mais longos do que o comum. Dessa vez, nosso querido amigo Gege Akutami entrega a caneta do desenho para outra pessoa, né? O Hayasaka Yuji Iwasaki Yuji, exatamente. Era algo que já era previsto, né? E a gente vai comentar mais sobre isso depois. Sim. Dessa vez, trazendo como elemento sobrenatural da sua narrativa, não os demônios da Era Heian, né? Os demônios antigos do Japão feudal, mas sim alienígenas, criaturas de outro mundo. A história ela já começa sendo tributária à obra original. Ela, ainda que no plano de fundo, apresenta a figura do Okotsu Yuta, que é o personagem do piloto de Jujutsu Kaisen e depois se torna um personagem fixo na obra, principalmente depois do incidente de Shibuya, e Maki Zein. Esses 2 personagens, né, é dito que eles têm netos. E esses netos estão ali para seguir com o legado de seus avós. Ambos se tornam feiticeiros Jujutsu e saem por aí com um alienígena de estimação para lidar com tráfico humano. E é essa basicamente a história do primeiro capítulo. Um alienígena lidando com as peripécias e desavenças entre 2 irmãos que estão lutando pelo legado de sua família, enquanto ele finge que não é alienígena, com um band-aid na testa, para tentar lidar com tráfico humano de crianças japonesas que são capazes de produzirem poderes Jujutsu. Eu queria começar com 2 pontos. O primeiro ponto é que eu acho muito interessante o que o Gege fez, que é essa transposição de... Até por enquanto a gente não tem... Com o episódio 2 a gente já tem um pouco mais de ideia de onde pode ir, com a questão que esses ETs aí talvez não sejam muito a flor do que se cheire. Tem uma galera aí que é meio brava, talvez tenham poderes demais. Mas por outro lado, essa questão de exatamente levar tirar dessa questão mais tradicional e levar para um ambiente onde essa questão de pessoas que vêm de fora é muito interessante, né? Porque boa parte do público estava esperando mais respostas sobre coisas como a Era Heian, mas o Gege meio que tá dizendo assim, olha só, essa história eu já contei. E eu quero contar outras coisas agora. Inclusive, Silvano, uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando terminou o Jujutsu, ficou assim, beleza. Eu compreendi qual era, pelo menos, o que eu acho que seja o que ele queria dizer com a obra de Jujutsu Kaisen, que era essa, de certa forma, e agora pegando o primeiro episódio o primeiro capítulo do módulo, ele conta, o Jujutsu Kaisen foi meio que contando como
esse povo passou por um processo de criação muito forte de tradições, enfim, e como isso ajudou a criar todo um sistema de medos que literalmente o Sukuna é encarado como uma catástrofe no final e ele é meio que a ebulição de todas essas coisas. E aí agora, com esse início do módulo, isso meio que foi, vamos dizer assim, superado entre aspas, mas os medos, os temores e os próprios poderes, eles ainda estão ali, mas agora estão focados em outro ponto. E aí, sim, ele remeter para um povo que está vindo de fora, agora, em 2025, um japonês falando disso, gera muitas imagens na minha cabeça, mas eu não sei exatamente, obviamente, porque a obra não acabou, como é que o Gege vai trabalhar isso e se ele vai levar isso como um ponto positivo ou um ponto negativo, ou se vai ser dúbio. Porque obras japonesas tendem a não ser tão preto no branco assim, né? Então, tô bem curioso. O que você achou desse... Vamos começar por parte, né? Tá vindo uma nave. A primeira página, está vindo uma nave. Qual foi a sua impressão, tipo, nesse momento? De certa forma, foi uma grata surpresa eu verificar que ele não ia se repetir. A gente tem uma certa tendência em continuações de uma reprodução daquilo que deu certo, até por um critério muito mercadológico, né? Para que a gente vai renovar, sendo que a gente pode fazer o mesmo, as pessoas vão comprar e eu já garanto meu retorno nisso. Então, eu fiquei muito interessado, parece uma mudança muito drástica, porque a coisa das maldições era muito autóctone, tanto é que ele dizia, olha, feiticeiro Jujutsu só existe no Japão, é coisa japonesa. Sim. É um negócio muito, muito, muito restrito. Uma nave alienígena vindo do espaço é diametralmente oposto àquilo que ele estabeleceu em Jujutsu Kaisen. Então ele tá se desafiando. Eu sinto que há um certo desafio narrativo nisso, e é um desafio não só narrativo, como um desafio temático. Acho que a gente já conversou algumas vezes sobre a primeira obra, né, Jujutsu Kaisen, e a gente chega a certas conclusões com ela. A primeira delas: é uma obra que tem uma desconfiança absoluta das instituições, muito grande, então, desde as instituições Jujutsu até o judiciário, né? Existe o Higuruma, o Estado, enfim, a capacidade das instituições de produzirem mudança, de protegerem as pessoas, de gerarem benefícios. E também uma obra muito, muito, muito desconfiada da tradição. É uma obra que não se curva à tradição, muito pelo contrário. Transforma a tradição, como você comentou, nesse desastre, né? Nesse grande demônio que é meio que o resumo, né? A sinédoque de tudo que há de ruim no tradicionalismo japonês. Por outro lado, agora ele inicia com invasão alienígena. E eu creio que o caminho que parece que está se desenhando, e é o que eu consigo ler nesses 2 primeiros capítulos, é realmente o caminho da ambiguidade. Porque você tem ali uma dupla, né, basicamente uma dupla de personagens com a mesma cara, que representam 2 lados muito, muito claros desse aspecto do contato entre 2 culturas muito diferentes. Né, que é um cinismo, um medo, né, e até de certa forma uma hostilidade, e do outro lado um grande otimismo, né? Ele chega até a convidar o colega, não, vamos comer junto aqui, porque a comida deles é muito boa. Né, a cultura deles é interessante, eles têm coisas legais, a ideia deles de bom e mal condiz com a nossa, né? Então é algo teoricamente universal. Então você tem essa dualidade. E é uma dualidade que eu até me permito, de certa forma, né, imaginar, é uma dualidade que faz muito sentido em relação à própria história do Japão. Porque quando eu vejo aquela nave estacionada ali, eu lembro de 2 coisas. Primeiro, eu lembro da nossa história recente, então dos fluxos migratórios, né, da baixa taxa de natalidade japonesa, da questão do mercado de trabalho, da questão do nacionalismo japonês, tentando empurrar essas pessoas para fora, ao mesmo tempo que eu lembro da diplomacia da canhoneira dos Estados Unidos, do Matthew Perry, que é uma força, é literalmente uma nave, né, é um ship,
Em inglês é a mesma palavra, né? O navio e a nave. Sim. É uma força externa estacionada à sua porta com armas literalmente alienígenas, né? Com capacidade, com poderio literalmente alienígena. Então, a minha impressão é que está sendo colapsado nessa mesma figura, né, nessa mesma imagem, duas formas distintas de você ver o contato de culturas diferentes. E eu acho que de certa forma a obra tem certa sensibilidade a lidar com isso. Primeiramente, demonstrando que o primeiro contato foi feito pelo campo diplomático e levando em consideração questões mínimas dessa interação. Por exemplo, tem uma preocupação dos diplomatas com a relação dessas figuras extraterrestres e as convenções de gênero na cultura deles. Será que eles não vão ficar ofendidos com a forma com que a gente se apresenta? Né? Será que eles não vão se sentir mal se formos os dois iguais lá? Ou será que vai ser o contrário? Nós não sabemos. Como a gente lida com isso? Né? Então aí há uma inclinação daquele grupo para tentar entender de forma positiva o que está acontecendo do outro lado. Uma preocupação com desequilíbrio informacional. Entende? Por exemplo, nossa, eles já sabem a nossa língua, nós não sabemos a deles, portanto, eles têm mais informações que nós. Então, assim, é uma série de pequenas questões que me demonstram uma certa maturidade, né, e até um certo repertório de Gege Akutami que eu já tinha, né, que a gente já tinha comentado na primeira obra. É um repertório fantástico, Sim. né, demonstra um repertório muito rico, uma capacidade, não só um repertório, mas uma capacidade de análise crítica desse repertório que a gente não vê em outros mangakas, a gente vê um contrário, inclusive. E que agora está sendo trazido sobre uma nova lente. Claro, dá medo, né? Dá medo. Pra onde ele tá indo com isso? Será que ele vai chegar no final e ele vai colocar uma peruca laranja, uma peruca amarela, se pintar de laranja e falar que todos os imigrantes têm que morrer? Dá medo. Não é o que eu tô sentindo, mas são só 2 capítulos, né? Sim. Mas eu acho muito interessante como a obra ela vai remeter a esse tanto de imagens. Você falou essa questão do Commodore Perry aí, e eu não tinha pensado nisso, pra ser bem sincero, e faz sentido essa imagem de, tipo, ó, se você... Porque é bom até a gente estar comentando do episódio do capítulo 1 e 2, porque o 2 ele dá as respostas que não tem no 1, né? O 1 ele se aproveita pra tentar fazer com que a gente se aproxime um pouco mais desses personagens, e aí, enfim, ele usa eles serem parentes pra fazer isso, e eu acho que funciona bem. E já no próximo capítulo, é um capítulo inteiro pra, tipo, te contextualizar daquilo ali. Inclusive, eu acho que daqui pra frente, que de fato a gente vai pra lugares diferentes do que... Foram 2 capítulos bem seguros, eu vou dizer assim. Tipo, não foi feito nada que... Além do fato de ter extraterrestres, não foi feito nada que fosse, assim, muito pisando fora da caixa ali. Foi tudo bem estruturadinho pra ficar dentro do que a gente tá acostumado. E aí eu acho que é a partir de agora que, de fato, ele vai entrar num novo caminho ali e vai poder falar sobre o que ele quer. E você puxando essa imagem ali do início da Era Meiji ali, é interessante porque se você pensa por esses 2 prismas, né, que é o prisma do cara tem muito poder versus independente de qualquer coisa, eu não quero aceitar essas pessoas, mas essas pessoas estão abruptamente tentando entrar aqui, podem se chegar em leituras muito diferentes, né, do que quando você olha apenas... Quando você lê o primeiro capítulo, você olha a primeira página e fala, tá. Porque você faz a ligação direta com o que tá acontecendo no Japão hoje, né? Com aquelas manifestações que tiveram. Mas quando você lê o capítulo 2, você fala, mas será, mané? Que era aquilo mesmo? Se pá, não.
Se pá, não é isso que ele tá Talvez querendo sejam as dizer. duas coisas, né? Então, aí esse seria meu ponto. Talvez sejam duas coisas. É resgatar uma imagem antiga, porque é uma coisa que ele faz muito, né? O Jujutsu é basicamente isso. O primeiro Jujutsu, agora a gente tá no Jujutsu 2 já, né? Ele pega imagens muito antigas, tanto que é o Rei das Maldições, mas ele coloca dentro do ambiente urbano. Então, essas coisas se conversam completamente. E aí agora meio que ele tá fazendo a mesma coisa, só que com imagens, com personagens que remetem a outras coisas. Porque quando a gente pensa muito em alienígena, a gente olha com... A gente tem talvez um repertório maior, enquanto ocidentais, de que tipo de imagem se remete quando você está pensando em extraterrestre. Então você pensa em, sei lá, pessoas renegadas, coisas assim, sabe? Star Wars, você vai pensar em, enfim, Segunda Guerra. Então tem várias imagens assim quando você está pensando em extraterrestres dentro da cultura pop ocidental, que também influenciou muito o Japão, né? Então, ele trazer essa imagem faz a gente se perguntar muita coisa. E aí o pessoal que gosta aí de teorizar, enfim, deve ter ficado completamente maluco, né? Porque tem muita coisa aí que dá pra, tipo, pra onde vai, o que ele vai querer dizer, o que ele vai querer fazer. Então, acaba sendo... pensando nesse lado mais do hype da coisa, essa imagem é legal. Tem algumas conversas que vão indo, tipo, não, é igual Boruto, porque tem extraterrestre. Acho uma bobagem. Até porque o Gege já se provou um escritor que, para além do artista, né, tipo, o desenho, já se provou um escritor que tenta trazer discussões muito atuais, bem diferente do Kishimoto, né? Não seja um melhor do que o outro, mas são discussões muito diferentes. A maneira com onde cada um quer tentar chegar é muito diferente. Então, evocar a mesma imagem não vai chegar no mesmo ponto. Eu acho olhar para... Só porque um tem alienígena, outro também, eles são iguais, é uma leitura muito pobre e faz com que você feche a sua cabeça para ver questões interessantes. Talvez algumas pessoas tenham ficado frustradas com não ter sido um spin-off, mas geralmente quem faz spin-off não é o artista original, tá? Você pode... Tem diversas obras aí que tem spin-off e não são os artistas originais que fazem. Pegam outras pessoas pra fazer, porque é um material... Ou tem os databooks, enfim. É um material secundário. Uma obra, ela é um recorte de uma... você tem que imaginar uma obra... Aí, falando você, né? Mas você que está ouvindo ou assistindo a gente, você tem que imaginar uma obra que ela é um pedaço dentro de um outro mundo. Então, está sendo contado One Piece. Uma linha dentro desse mundo. Esse mundo vai ter muitas coisas. E você não vai saber. E tá tudo bem. A gente também não sabe de todo o nosso mundo. E é por isso que as coisas são tão complexas e tão interessantes. Porque se soubesse tudo, tivesse controle completo, como muitas pessoas gostam de ter essa impressão dentro da ficção, não seria tão interessante. Perderia muito da graça. A boa parte da graça é por você não ter esse controle. Essa imprevisibilidade. As coisas acontecerem porque é assim. Então... Sim. E eu tô achando muito competente a arte do Yuji Iwasaki, mas obviamente ela gera um pouco de estranheza, porque a gente não... Inclusive isso também é bom. O fato de ser no futuro também é bom para você ter um pouco de distanciamento dele não precisar ficar fazendo desenhos dos bonecos que a gente já conhece. Se tivesse isso, eu acho que seria um problema maior. Como a gente tá no futuro, já são outros personagens, são outros bonecos lá, então ajuda a até você se acostumar com a arte desse cara. E eu acho que ela não tem tanta personalidade como a arte do Gege, quando o Gege tava conseguindo desenhar, não no final do mangá, que ele tava basicamente morrendo. Inclusive, eu nem sei se... Uma curiosidade que eu tenho, se os capítulos finais ele redesenhou pro mangá, né? Porque isso acontece bastante, né? Pro volume. Pro volume, o cara pega e... o que ficou meio que pela metade, vários capítulos ficaram meio que assim... toma uma ideia do que toma o meu esboço, que deu pra fazer, e saiu, né? Então, tenho até curiosidade pra saber se, lá, pelo menos nos volumes, ele refez
Mas eu não sei como é que tá. Eu nem sei se o Jujutsu já acabou aqui no... Já acabou de ser lançado aqui no Brasil. Não tenho ideia. Então, Também não. tem uma curiosidade em cima disso. Você tocou em alguns pontos que são muito interessantes. Primeiro deles, né? Quando a gente fala... Não é só um recorte, mas também o mundo ficcional, ele tá contando aquela história. Sim. Então, assim, o mundo de Jujutsu, ele só existe pra contar aquela história. O resto do mundo não importa. Porque até a forma, as estruturas, as relações, elas são feitas pra te dar elementos pra você entender aquela história. A história envolvendo Itadori Yuji, envolvendo Yuta Okotsu, Maki Zein, aquele grupo de personagens, né? Nobara, enfim, aquele grupo de personagens e a pequena aventura deles naquele pequeno trecho. Né? Então esse mundo, ele existe para aquela história. Agora, a gente está construindo um outro mundo que existirá para essa história. Claro, veja, a ideia de mundos ficcionais amplos, extensos e que a gente consiga explorar eles além das obras é muito tentadora, essa ideia. É absolutamente tentadora, até de um ponto de vista mercadológico, né? Mas a gente tem que remeter até o grande J.R.R. Tolkien, né, que as pessoas atribuem a ele essa popularização da construção dos mundos ficcionais amplíssimos, né? O mundo ficcional dele tinha uma função muito específica, né? No caso do Senhor dos Anéis, aquela extensa que as pessoas reclamam muito, né? Aquela extensa análise e admiração das folhas, da relva, da forma com que o mundo é bonito. Ele tá nos contando uma história, ele tá dizendo que existe um mundo que vale lutar pela sua existência, né? É um mundo que vale a pena, é um mundo bonito, é um mundo interessante. Olha como esse mundo é bom, né? E aí do outro lado você tem uma força querendo destruir esse mundo, né? Uma força queimando florestas, uma força destruindo a beleza que existe aqui. Então vale a pena, né? No caso do Hobbit eu tenho minha casa é um ambiente confortável, um ambiente legal, um ambiente interessante. Vale a pena eu lutar para eu ter uma casa, para que os outros tenham uma casa, né? Porque ter uma casa é importante. Então veja, o mundo ficcional ele serve à história, né? O quão bonito é o mundo ficcional em Senhor dos Anéis serve pra gente querer proteger ele. Sim. O quão aconchegante é a casa do Bilbo Bolseiro faz com que a gente queira terminar a aventura, chegar ao ponto de que a gente consiga voltar, né? There and back again, né? Lá e de volta. Então, os mundos eles criam eles nos informam, né? O mundo de Jujutsu Kaisen ele nos informava uma certa dissonância, né? Uma conexão quebrada entre o universo tradicional e o mundo moderno nascente que estava sendo meio que sufocado, né? Absolutamente sufocado por essa insistência pelo velho. Agora, a gente tem uma outra questão. A gente tem algo absolutamente novo, né? E um mundo que está confrontando com a existência de... com a necessidade de conviver com absolutamente diferente. Inclusive, eu acho muito interessante quando o mangá apresenta pra gente os dois personagens, que eles invertem a dinâmica de gênero que a gente tinha na obra anterior. Sim. Porque na obra anterior você tem a Maki Zein com a restrição celestial, que fazia com que ela não tivesse energia amaldiçoada, então ela só tinha força física, e o Yuta Okotsu, que tinha muita energia amaldiçoada e usava os poderzinhos ali a la Jujutsu. Nesse caso, a dinâmica se inverteu. Né? Agora, quem tá na força física é o garoto, e quem tá no poder mágico é a garota. Né? E cada um deles meio que chancelado pela sua contraparte, né? O garoto chancelado pela avó e a garota chancelada pelo avô, né? Ambos mortos, né? Ambos uma sombra permanente, né? Uma sombra permanente nessa história, né? Uma sombra permanente na vida deles, né? E uma sombra permanente no pequeno
no pequeno talismã que permanece, né? Que é aquele anel de proteção, né? Que antes que me digam o contrário, provavelmente é o anel da maldição do Okotsu, né? O anel da Rika. Sim, é isso mesmo. É. Que fica com ele, que é o cara que não tem habilidade, né? Tipo, amaldiçoada, né? Então fica com ele. Mas. Exato. Uma outra coisa que é muito interessante nessa primeira parte, Silvano, nesse primeiro capítulo, principalmente, é essa questão. Eu fiquei pensando muito que com o final do Jujutsu, a gente discutiu muito em outras ocasiões, que era qual era o objetivo do Satoru Gojo, né? E que ele tinha conseguido chegar, não exatamente 100%. Isso é uma coisa que talvez não tenha ficado claro para as pessoas, que ele achar que ele não era o suficiente para resolver e ter deixado para outras pessoas resolverem, não quer dizer que é o final feliz de, sei lá, o cara beijou a mocinha e eles ficaram felizes para sempre. Uhum. É a esperança de que não é uma pessoa que resolve tudo, e sim uma nação que resolve. Uhum. E a gente começar essa nova obra com as pessoas que têm o poder, pelo menos alguma quantidade de poder de jutsu, estarem sendo sequestradas e estarem sendo completamente destruídas, quer dizer alguma coisa. Uhum. Eu fiquei com algumas questões na minha cabeça sobre isso, porque tipo, o primeiro capítulo tem pessoas chegando ao mesmo tempo que tem japoneses morrendo. Então ficou muito essa imagem, sabe, só que com o segundo capítulo não parece ser tão simples como ser tão preto no branco assim, né? Com o segundo capítulo tem pessoas vindo, mas essas pessoas não são não estão ali apenas para buscarem coisas, né? Porque, tipo, quando o primeiro capítulo começa e fala que eles têm um poder, tipo, algo parecido com um poder amaldiçoado, a minha leitura foi, beleza, então eles são caras que estão vindo de outro lugar pra ir pro Japão, mas eles são capacitados para estarem ali. Eles têm uma habilidade parecida, né? Correlata. E talvez as discussões vão ser em cima disso. De, tipo, eles podem ter habilidade correlata, mas eu desprezo, alguma coisa do tipo. Só que ele foi muito além disso. Ele falou, essa galera tem essa habilidade que é correlata, mas eles são mais fortes. De certa forma, né? Eles são bem mais fortes. E meio que eles podem subjugar, aí entra até na discussão, uma discussão que tinha comentado no off lá da relação internacional, né? Que aparece aqui de uma maneira bem explícita no início do segundo capítulo, mas eu ainda não sei exatamente o que ele tá tentando com isso, porque são muitas ideias, assim, pequenas ideias que são muito interessantes dentro do próprio lore ali, de eles, enfim, pensarem em Satoru Gojo, enfim, qualquer coisa, mas também é muito interessante do ponto de vista do que ele está tentando contar através dessas imagens, né? Então, são duas coisas, não sei o que você acha depois do segundo capítulo, para onde ele quer levar essa discussão. Deixa muitas coisas em aberto, mas existem pequenas pistas, né, que dá para indicar algum caminho, né, mais ou menos algum caminho. Primeiro, o brilhante cuidado e acuidade em lidar com a atividade diplomática, que vamos combinar, né, é uma atividade de Estado, não é de governo, né? Então, o diplomata, ele vai estar lá 20 anos na cadeira dele, mudando ali, tentando lidar, tentando criar relações e laços melhores com outros países, independente do governo, né? Governo vai, governo vem, a diplomacia permanece, né? Tanto é que a nossa tradição diplomática, ela tem estado mais ou menos constante há quase 60, 70 anos, né? Então é uma questão bastante
né, bastante importante para todo mundo. Então, vai governo, vem ditadura, vai ditadura, a diplomacia permanece. E também a legar o Japão, né, a função diplomática. O que, de certa forma, é um pequeno contrassenso explicitado pelo próprio capítulo. Que os personagens eles falam, olha, o Japão ele meio que entrou nessa onda estadunidense de ultranacionalismo. Né? Então, logo de cara, né? Tipo, eu fiquei bem confuso com esse texto. Eu fui até dar uma confirmada no que saiu na Plus depois. Eu fiquei. E o diplomata, ele. Só te cortando, porque tem uma coisa da história em si mesmo, que é. O Japão meio que é o único que tem essa capacidade do poder Jujutsu, fora algumas pequenas exceções, né? E aí, quando ele fala essa questão estadunidense e puxa essa questão nacionalista, eu falei, putz, beleza, então eles não vão querer aceitar os extraterrestres por causa disso, e aí isso seria um problema, porque ele levanta vários problemas que são problemas que fazem muito sentido, que é tipo, pô, a gente não conhece essa galera, a gente não sabe se eles têm algum problema de saúde mesmo, né? Tipo, sei lá, se eles têm alguma coisa que eles podem passar pra gente e devastar. São várias questões assim que fazem sentido, sabe? Nenhuma delas é uma questão aparentemente uma questão errada, né? Tipo, são questões que realmente fazem sentido. E aí, rapidamente, isso vira para outro lado, porque vira uma parada um pouco mais direta no sentido diplomático de como eles estão perdendo na diplomacia para essa galera, porque, como você comentou no início, eles têm muito mais armas, principalmente a questão da língua, como ferramentas para poder ter vantagem sobre o Japão, né? Sim. Mas eu creio que também, assim, é meio que é uma justificativa, né? Porque o Japão tá lidando com essa ameaça sozinho. Né? Primeiro porque foi delegado a ele essa função. E segundo porque ele fala, olha, o Japão tá se isolando cada vez mais, desde o incidente de Kyoto. O Japão tá se isolando, se isolando, se isolando. Né? E ele fala, é muito fácil pro Japão ser um país isolacionista e absolutamente nacionalista. Né? E até uma análise histórica política muito inteligente de Gegako Tami quando ele escreve isso. Porque o arquipélago, né? São ilhas. Né? Então existe um certo isolacionismo quase que natural. Sim. Né? Do Japão. E ele tá tendendo esse isolacionismo como uma forma de reação. Né? E reação, e de reação em reação chegamos em reacionário. Né? Então é algo muito interessante. Como essa obra está lidando, por exemplo, com o excepcionalismo japonês no ambiente Jujutsu. Ele poderia lidar, por exemplo, transformando numa perspectiva altamente nacionalista, Kit, transformando o Japão num grande hub de heróis, né? Transformando o Japão no maior país do mundo, porque ele tem essas pessoas com superpoderes. No que ele transforma o Japão? Um alvo de tráfico humano. Então, é muito interessante isso, cara, porque eu tô muito curioso, porque em algum momento ele vai ter que tocar nesse assunto desse lapso de 60 anos. Em algum momento ele vai ter que falar sobre o que aconteceu. Tipo, que decisões foram tomadas? Alguma coisa no tipo, porque mesmo que seja da boca de alguém dizer, lá há 30 anos atrás assinaram uma lei que, sabe, alguma coisa do tipo, em alguma hora vai acontecer isso. E eu tô muito curioso, porque o primeiro capítulo levanta essa bola do tráfico humano lá. Só que eu não. Eu quero muito, de fato, entender o que teve nesse vácuo para levar essa questão isolacionista, porque de fato faz muito sentido que o Japão, eles têm basicamente, sei lá, o Yuji ficou vivo, então eles têm literalmente um canhão que ninguém tem, uma bomba que ninguém tem, e eles, ao invés de, sei lá, sair conquistando tudo, eles se fecharam. Então, é muito interessante mesmo essa parada.
Mas veja bem, Yuji que tem o expansão de domínio Papinho no Jutsu. A Exato. grande... A expansão Seria de bom domínio imagina ele jogar é um... jogar num presidente aí num Putin. Uma expansão de domínio do então, Papinho, que tá do lado ali, né? Mais perto. conversa, vamos Exato. conversar. Né, então, tem essa... Né, tem essa questão, esse lapso temporal, de alguma forma, ele vai precisar aparecer, mesmo que seja em corruptelas, né, em pequenas Sim. relações, até para explicar realmente, né, o que tem de tão, né, o que tem nessas pequenas questões que ficaram, sabe, essas reminiscências que deixaram a mácula na relação desses dois personagens, né, e que tem como seu MacGuffin, né, tem como seu objeto ali o seu eixo, né, o seu objeto simbólico, aquele anel, né, a herança dos seus avós, né. Sim. Qual foi, o que aconteceu, né, nessa família, né, e por que essas relações se produziram dessa forma, né, e você tem um conflito interno dos irmãos, né. O garoto, ele acha que ele tem o dever de entregar aquela herança de volta à irmã, e a irmã quer essa herança de volta, só que antes ele acha que ele precisa provar que ele é forte o suficiente para não precisar de um amuleto de proteção, né? Enquanto ela sente que ela tem. Que o avô deu aquele objeto a ela e que aquilo foi roubado dela, foi tirado dela, né? Porque entregaram por irmão como um símbolo, né? Como um símbolo até de um aspecto de certa misoginia, né? De que é ele que vai carregar o orgulho do clã e da família. Sim. É uma questão muito interessante. Eu tô muito, muito curioso para entender quais são os próximos passos dessa obra. Eu ainda preciso, né, me aclimatar um pouquinho para tentar me acostumar com a arte nova, até porque eu amava muito a arte do mangá original. Eu achava era um estilo que eu gostava bastante, né? Aquele nanquim carregado, né? Aquela página que você vai no impresso, você sente o cheiro da HP de esquijete, sabe, da tinta, Sim, sim. aquele cheiro carregado, mas a gente se acostuma, né? E é obra nova, não é como se a anterior não tivesse disponível pra gente ler, né? Sim, sim. E tá competente, talvez um pouco menos chamativo, mas bem competente. Inclusive, eu acho que essa vai ser a tônica desse mangá. Ele vai ser muito interessante, mas não vai ser tão legal como o Jujutsu todo feito pelo Geek. Eu tenho essa impressão que eu confio no Geek escrevendo. Eu confio ainda mais porque é uma obra com tempo para terminar. Então, acredito que isso ajude bastante a organizar as ideias e saber exatamente para onde vai. Então, isso pode ser uma coisa que pode ser bem benéfica para essa obra, mas eu cravo aqui tranquilamente que ele não vai fazer o sucesso que o Jujutsu fez. Que é muito difícil você conseguir reproduzir o evento que foi Jujutsu Kaisen, né? Então, isso não é nenhum problema, mas eu acho que vai ser interessante o suficiente para ser acompanhada pelos 6 meses que foram prometidos. 6 meses? Não acho que são 6 meses, acho que não sei, pelo tempo que foi prometido, não lembro agora, não vou falar, mas pelo tempo que foi prometido. Né? Quantos capítulos que vão. Mas eu tô bastante curioso e vamos acompanhar aqui, semanalmente. Tá aí, ó. Semanalmente quando puder. Né? Semanalmente quando puder estaremos aqui para comentar sobre Jujutsu Kaisen e módulo e ver onde essa hora vai chegar. Finalmente não estamos deixando o trem do hype fugir tanto. Um pouco. Apenas um pouco, Silvano. Mas você que está aí nos acompanhando, o que você achou? Deixe comentários, isso é muito legal. Nós lemos todos os comentários. E se inscreva para continuar recebendo conteúdo do Conteúdo Líder, que tem esse e muito mais, tá? Forte abraço, nos vemos na semana que vem, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!